final da 5ª Jornada de Agroecologia da Bahia. Está decretado o fim da invasão. Foi no espaço à beira das praias de Porto Seguro, onde, há exatos 517 anos atrás, aportaram na Bahia os invasores portugueses, que nós, ativistas da Teia dos Povos, realizamos nossa 5ª Jornada de Agroecologia, com o intuito de, em primeiro lugar, denunciar que essa chegada dos europeus foi, acima de tudo, o início oficial da ocupação de nosso território pela colonização europeia e a hegemonia do capital, a qual persiste até os dias atuais. Somos mulheres e homens, crianças e anciões, de inúmeros movimentos sociais, povos em luta, assentadas e assentados, acampadas e acampados, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores e pescadoras, quebradeiras de coco, povos de terreiro, povos de fundo e fecho de pasto, educadores, estudantes, pesquisadores, trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade. Na Teia dos Povos, construímos uma aliança em busca do bem viver e da defesa dos territórios. Aqui viemos para afirmar em alto e bom som: esta não é a costa do descobrimento, é a costa da invasão. Essas terras tinham e têm dono. Esse foi o mote de nosso encontro esse ano: terra e território, natureza, educação e bem viver. Ele nos lembra que precisamos construir um mundo em que a luta dos povos busque nos caminhos da ancestralidade. Nossa alegria pela reunião se redobra com a presença de uma comitiva da Teia dos Povos do Maranhão, vindo do outro extremo do Nordeste, das fronteiras da Amazônia. Recebemos com alegria esses irmãos e irmãs que lutam pelos mesmos ideais e preparamos-nos para também visitá-los em retribuição, consolidando a aliança dos povos, tal como havíamos anunciado com nosso compromisso primordial. Com esse ato de ocupar as praias de Porto Seguro entre os dias 19 e 23, queremos lembrar ainda que hoje vivemos em tempos sombrios, que em nosso país e em toda a América Latina volta a ocorrer grave perigo diante da nova investida imperial estadunidense e de outros representantes da linha de frente dos interesses do capital. Nesse momento temeroso, em que o Brasil tem sua Constituição rasgada por esse mau governo que ataca os direitos historicamente conquistados pela luta das classes trabalhadoras, recebemos tristes notícias que sinalizam o avanço do império do autoritarismo e do racismo. Primeiro, a chacina que vitimou essa semana ao menos 10 camponeses da gleba Taquariçu, no norte, em Colisa, Mato Grosso. Depois, a condenação pela justiça do jovem negro Rafael Braga, preso durante as manifestações de junho de 2013 por portar uma garrafa de vinho só. A investida do capital, vale lembrar ainda, não se dá somente por meio do poderio militar, mas também a partir da impressionante capacidade dos grandes conglomerados empresariais internacionais, em particular aqueles ligados à comunicação digital, de manter uma grande parte da população em estado de alienação, completamente absorvida por uma pauta diária que imobiliza, desmobiliza e fragmenta. Diante desse quadro, convocamos a todas as pessoas dispostas a não ceder a esse entorpecimento e comprometidas com a luta pela autonomia das comunidades e a dignidade humana, a retomar a luta contra o capital e o império. Desde o sul da Bahia, conclamamos os povos a se juntarem à bandeira da agroecologia e, por meio dela, construir alternativas locais à monocultura que o capital nos impõe. O mundo capitalista é uma fazenda cercada. A teia representa a esperança de unidade dos povos em sua diversidade e pluralidade. Não haverá democracia real no Brasil sem a justiça na distribuição de terras e na demarcação dos territórios, sem o respeito à autonomia das comunidades e sem a construção de uma nova matriz econômica, alicerçada na soberania alimentar e na agroecologia. Se a colonização se consolida em nossas cabeças,
A descolonização real começa pelos pés, pisando nos territórios, demarcando-os com nossos passos e cultivando-os com a prática de nosso bem viver. Revigorados e animados pelo encontro e a partilha, deixamos as praias da costa da invasão novamente rumo aos nossos territórios, reafirmando o compromisso com os desafios que a TEIA se coloca para 2017. Consolidar e robustecer a aliança dos povos, conquistar e garantir nossos territórios, recuperar os biomas devastados pelo latifúndio agroexportador, produzir autonomia e soberania alimentar, construir uma economia para além do capital, descolonizar definitivamente o ensino em nossas comunidades, fortalecendo as 4 grandes escolas que neles estão sendo cultivadas: a Escola das Águas e dos Mares, a Escola dos Quilombos, Tambores e Terreiros, a Escola do Arco e da Flecha e a Escola da Floresta, do Cacau e do Chocolate. Muitas pisadas em direção do cumprimento desses compromissos já foram dadas esse ano. Um exemplo são as diversas visitas solidárias entre as comunidades participantes da TEIA, como agora realizada por uma delegação da jornada ao território Caí, Piqui e Comexativa do povo Pataxó, chamado pelos invasores de Parque do Descobrimento. Os mutirões se multiplicam, a rede de troca de semente crioulas prospera, a juventude se fortalece, as mulheres avançam na tessitura de sua rede. Nossas iniciativas de comunicação se ampliam em vários frontes, a exemplo do acordo que assinamos com a TVE Educativa da Bahia durante a quinta jornada. Ao som dos maracás, tambores, atabaques, cantando e bailando com nossos guerreiros e guerreiras, caboclas e caboclos, inquins, orixá, seres de luzes encantados, convocamos mulheres, homens, jovens, crianças, anciões, toda a humanidade em luta pela construção do bem viver, a juntar-se nessa caminhada. A história pertence à mulher e ao homem que não tem medo de lutar. É preciso resistir para existir. Compreendemos que nossa Mãe Terra não nos pertence, nós é que pertencemos à Terra. Por isso precisamos dizer ao povo que avance para a tarefa da descolonização. Convocamos a todos a se juntarem nesse grande mutirão na construção permanente do bem viver. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Dizendo ao povo que avance, avançaremos, pátria livre. Está decretada o fim da invasão. Eu gostaria de ver se está aprovada essa carta, todo mundo gritando um auê aí. Auê! 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 Está aprovada a carta? Então nós decretamos a carta de Porto Seguro aprovada.